Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Falar Direito. Depois de uma pausa de Santo António, regressamos com uma convidada especial. Ela é a doutora Margarida Rosado da Fonseca, a nova sócia da Teles, com quem iremos falar de Direito Europeu e da Concorrência, até porque ela é co-coordenadora desta área de prática no escritório. Doutora Margarida, muito obrigada por estar aqui connosco. Muito obrigada. É exatamente sobre estes temas, grandes negócios e Europa, que iremos falar ao longo da próxima hora, mas antes, e até porque lá está o sangue novo da Teles, digamos assim, estava-lhe de perguntar como é que foi esta chegada, a que é que se deve, e até porque recentemente teve a primeira Assembleia Geral de Sócios. Sim, muito obrigada pelo vosso convite. Estou muito contente por estar aqui e estou muito contente com este novo projeto profissional. A Teles é uma sociedade reconhecida, com uma visão de futuro sustentável e que desde há muito reconhece a relevância do direito europeu, que é transversal, como sabemos, e da área de concorrência também. Há mais de uma década que tem departamento de concorrência, uma equipa e, portanto, é para mim um gosto e uma honra integrar este projeto. Para percebermos qual é a importância desta área dentro do escritório, em termos, por exemplo, quantitativos, são 4, não é? Sim, somos 4 advogadas. Envolvidas, e como é que é a vossa equipa? Trabalha com outras áreas de prática, presumo também? Sim, o aconselhamento de direito europeu é muito transversal e a Teles, que dá muito valor ao espírito de equipa e, desde logo, à proximidade que tem com os clientes e a um aconselhamento jurídico de qualidade, mas compreendendo as idiosincrasias de cada cliente, o setor de atividade em que se insere, está atenta às implicações de direito europeu no aconselhamento diário e, portanto, para além da área de concorrência, e já podemos falar um pouco mais adiante, há um conjunto de questões, desde logo das liberdades económicas fundamentais que estão consagradas nos tratados, livre circulação de capitais, situações tão distintas quanto uma entidade de um país terceiro pretender investir num clube de futebol português. Questões de direito de trabalho, que têm bastante, enfim, têm uma influência enorme do direito europeu, o direito fiscal, se uma legislação é discriminatória ou não, e depois já lá vamos à concorrência, a parte de contraordem nacional, enfim, há uma miríade de assuntos. Até podemos pensar, por exemplo, numa universidade, as questões novas que se colocam a propósito de reconhecimento de determinados diplomas. O reconhecimento de diplomas, atenção, não é uma questão nova. Mas com a globalização ainda se intensifica, não é? Claro, temos cada vez mais estrangeiros nas nossas universidades, idem, né? E nós, sim, e o Brexit trouxe também um conjunto de novos desafios e o acordo de cooperação com o Reino Unido também. Depois, relativamente à concorrência, nós também temos uma interação com essas áreas, por exemplo, com o direito das sociedades em tudo o que respeita a acordos entre empresas, com o direito financeiro, por exemplo, no que respeita aos auxílios de Estado, e aí também os nossos colegas do fiscal interagem connosco, ou melhor, nós com eles, porque é uma equipa maior. No que respeita às práticas anticoncorrenciais, por vezes há investigações, a parte de investigações de corrupção e, portanto, trabalhamos com a área contra a ordem nacional e penal. O público, quando trabalha em processos de contratação pública, pode haver implicações específicas de concorrência. Aliás, desde há anos que sabemos que a Autoridade da Concorrência está atenta ao que se passa na contratação pública em Portugal e agora com o PRR também. E, portanto, eu estou a ser injusta porque não estou aqui a nomear outras áreas. Mas seria um problema só por si.
mas estas são áreas em que é premente a interação entre equipas de forma... Nós não podemos pensar no direito em silos e, portanto, quando um cliente vem ter connosco, não vai dizer eu só quero que a área de público olhe para isto e a de concorrência, quer dizer, não cabe ao cliente estar a explicar, temos que ser nós, de maneira eficiente e proativa, percebermos o que é que cada área pode aportar de valor acrescentado. Acho que precisa de um advogado, mas precisa de 3 ou 4 Sim, sim. Eu queria falar em relação ao congresso, um dos últimos congressos da FI, da Federação Internacional de Direito Europeu, na qual a Margarida foi uma das relatoras portuguesas dos trabalhos que esteve, no fundo, a debate, se é que podemos assim chamar. Gostaria que me explicasse melhor esta questão do tema onde esteve materialmente envolvida. Sim. Esta nova dimensão geopolítica, a que é que se refere? Olha, se me permite, eu gostava de deixar uma nota prévia relativamente ao Congresso. O Congresso da Federação Internacional de Direito Europeu foi o 30º e teve lugar na Bulgária no fim de maio. A Associação Portuguesa de Direito Europeu, à qual eu pertenço, e que existe desde 1984, e não nos podemos esquecer disso, tem vindo a desenvolver um conjunto de esforços de divulgação do direito europeu. E porquê? Porque o cidadão em geral, as entidades públicas, as empresas compreendem que há um conjunto de regras que se lhes aplicam e que impactam no seu dia-a-dia, mas não há verdadeira dimensão, não há a verdadeira compreensão da dimensão desse impacto. E este congresso, que tem lugar de 2 em 2 anos, é uma espécie de think tank para o futuro, ou seja, são escolhidos temas com bastante antecedência e prevendo-se, na medida do possível, o que será o futuro. Neste congresso, eu novamente tive pena porque eram muito poucos os portugueses presentes e nós assistimos com bastante interesse e ouvimos desde logo os presidentes dos tribunais constitucionais de vários Estados-membros, francês, alemão, enfim, estavam muitos magistrados, há sempre uma presença muito grande de juízes, advogados gerais, referendários dos tribunais europeus, funcionários da Comissão Europeia, funcionários do Conselho, enfim. E eu estou a falar nisto, Bruxelas em peso e Luxemburgo em peso. Eu estou a falar disto porquê? Porque em Portugal ainda não há um número suficiente de reenvios prejudiciais. Houve um aumento significativo, e eu venho aqui com os números, de 2021 para 2022, de 20 para 28 reenvios. E o que é o reenvio? É um mecanismo, nós não nos podemos esquecer que os tribunais comuns, os tribunais nacionais, são tribunais da União Europeia, na medida em que aplicam direito europeu. E isto é muito importante e, portanto, a interação entre os tribunais nacionais e os tribunais da União é essencial. E não está a ser devidamente tendo em conta, se calhar. E tem vindo a aumentar... Eu queria, se calhar, aproveitar esta deixa para fazer uma pausa de breves segundos e falar ao longo dos próximos 10 deste assunto. Vamos então para um breve intervalo, retomamos já de seguida. Retomamos a emissão com a presença de Margarida Rosado da Fonseca. Estamos a falar deste congresso com a presença de muitos magistrados, juízes, advogados na área do direito europeu. Porque é que Portugal falhou aqui um bocadinho a nível de participação? E se quiser retomar então a ideia que... Pois, eu ia dizer-lhe que desde logo estavam presentes os 3 juízes portugueses no Luxemburgo.
Os dois juízes do Tribunal Geral, a doutora Maria José Costeiro e o doutor Ricardo da Silva Passos, e o professor Nuno Pissarra, juiz do Tribunal de Justiça da União Europeia, e estavam também os vários membros do Conselho Diretivo da Associação Portuguesa de Direito Europeu e o Presidente da Assembleia Geral, Dr. Cruz Vilaça. É muito importante para Portugal ir seguindo estas tendências. Foram publicados os relatórios todos e a nós interessa-nos muito o que por lá se debate, desde logo ao Tribunal Constitucional Português, e depois, respondendo à sua questão, no que diz respeito a um dos temas, os três temas, o primeiro é mais institucional e é da maior relevância para Portugal também, porque diz respeito à confiança mútua, reconhecimento mútuo e Estado de Direito, e discutiram-se temas tão abrangentes quanto o mandado europeu, o mandado de captura europeu, a nomeação do Procurador Europeu, a questão da confiança mútua e do reconhecimento mútuo das sentenças. Depois, um segundo tema de que já falou, que é o da nova dimensão geopolítica e, segundo alguns, o maior protecionismo económico por parte da União Europeia. E também nessa vertente que é muito importante para Portugal, e eu trago aqui algumas das muitas questões que se suscitaram, desde logo as de concorrência, que me são particularmente caras, como, por exemplo, em que medida é que o direito da concorrência pode ajudar à industrialização ou à reindustrialização da União Europeia e à preocupação da maior autonomia da União Europeia e dos países face a matérias-primas e à prestação de serviços por parte de países terceiros. Sim, e nós sabemos que a União Europeia tem vindo a adotar um conjunto de legislação que diz respeito e que vai ter impacto nas empresas em geral, não só nas grandes, mas em todas. Por exemplo, neste momento está em discussão uma diretiva sobre a qual, aliás, o Parlamento Europeu já se pronunciou, que irá exigir às empresas que comuniquem e que monitorizem se os seus fornecedores e parceiros comerciais cumprem os direitos humanos e estão a trabalhar em prol da sustentabilidade em termos ambientais e, portanto, isto não é só para as grandes empresas, porque nós, quando falamos em termos geopolíticos, podemos pensar nos grandes investimentos e para Portugal é muito importante o investimento estrangeiro. Nós temos um diploma nacional sobre a proteção dos ativos estratégicos e também se falou sobre isso, em que medida é que os Estados-membros podem impedir ou dificultar o investimento estrangeiro em ativos estratégicos. Esse foi também um dos muitos temas. Falou-se, por exemplo, na criação de campeões europeus e podemos pensar em setores tão díspares quanto tecnologias ou matérias-primas, enfim. E, portanto... E antes de explorarmos melhor esse tema, é da opinião de que existe esse maior protecionismo? Também se revê nessas ideias a nível europeu? A União Europeia tem vindo a adotar esta legislação, segundo muitos, já de forma tardia, mas porque no seu ADN está a livre concorrência, e outros blocos económicos consideram que há um conjunto de interesses fundamentais que se sobrepõem à livre concorrência. E, portanto, agora a União Europeia considerou que continua a ser um bloco económico aberto ao investimento estrangeiro, mas a segurança estratégica, e podemos falar da energética, podemos falar em termos de defesa, enfim, eu não vou, mas em geral, telecomunicações, transportes,
Agora fala-se muito também dos cabos submarinos, enfim, energia, que é o mais óbvio, e sabemos bem o que têm sido as discussões em termos de autonomia energética da União Europeia, e, portanto, há muita coisa a acontecer, e é importante as empresas estarem despertas para isso, porque esta legislação, toda esta legislação é muito discutida, e não é só em Bruxelas, também nos Estados-membros, e as empresas podem apresentar não só às associações nacionais, como também às europeias, como às próprias instituições, os seus entendimentos, as suas observações, e isso é importante, porque quando a legislação é aprovada já é tarde demais, e portanto é importante as empresas estarem despertas para isso e prepararem-se. Eu não queria, se me permite, eu não queria deixar também de falar no terceiro tema da conferência, até porque ainda na sexta-feira passada foram publicadas as grandes opções do plano 2023-2026, e o terceiro tema da conferência, que é igualmente importante, é da União Social Europeia, e esteve em discussão, nomeadamente, a livre prestação de serviços, o livre destacamento de trabalhadores, temas que também interessam muito às empresas em Portugal e que suscitam um conjunto de questões muito prementes. Eu só dar a nota de que foi publicado sexta-feira, mas nós estamos a transmitir com uma semana sim, de diferença. Portanto, Foi publicado dia 16, sim. Sim. Exatamente. Mas a pergunta esteve envolvida naquele que é o primeiro, num dos temas que mencionou, da geopolítica, sim. Nova geopolítica, exatamente. Qual foi o vosso trabalho aqui, exatamente? E em que é que vai? Nós fizemos o levantamento da experiência portuguesa relativamente ao diploma dos ativos estratégicos e à recepção na legislação portuguesa de uma série de outras normas que têm grande interesse e que têm grande premência. O diploma português, que data de 2014, é muito relevante para 3 setores: energia, transportes e comunicações. E eu gostava de lembrar que em outubro deste ano já existe, desde 2019, um regime europeu, que não é vinculativo, sobre o investimento estrangeiro na União Europeia, mas que está a ser avaliada a sua eficácia, e a Comissão, em outubro deste ano, irá apresentar uma proposta, provavelmente de modificação, com base num estudo que a OCDE fez e que é crítico e que recomenda uma maior harmonização entre Estados-membros. Ora, da totalidade dos Estados-membros, há pelo menos 21 que já têm um regime. O nosso é dos menos intrusivos, o que é bom, e é menos bom, depende da perspectiva, e não me cabe a mim, do ponto de vista político, pronunciar-me. Do ponto de vista jurídico, era muito importante que houvesse mais segurança jurídica para os operadores, não só para aqueles que vêm de países terceiros compreenderem se estão ou não abrangidos no regime, e se estiverem, em que medida é que isso pode prejudicar as suas transações, como para quem está em Portugal, desde logo os terceiros, porque nós temos que perceber que na concorrência, e não só, há uma democratização, ou seja, nós estamos muito longe daqueles tempos em que só meia dúzia de operadores é que se interessavam pela aplicação das regras, porque há muitas empresas que, enquanto terceiras a uma certa situação, também são chamadas a pronunciar-se, e por isso devem estar informadas. Por que é que as empresas e os cidadãos deixam um bocadinho de parte esta parte do direito europeu? Segundo aquilo que até estávamos a falar aqui há pouco, ou seja, nesta área que vem lado a lado da concorrência e do direito europeu, porque é que fez parte do direito europeu é assim o parente pobre? A cultura de concorrência em Portugal é mais recente do que noutros Estados-membros. E as pessoas ainda pensam na concorrência, incluindo outro tipo de práticas que podem ser ilegais, como as práticas individuais restritivas do comércio e outras, e, portanto, têm uma ideia algo difusa da concorrência, até porque, como sabemos, em Portugal houve uma liberalização de setores há poucas décadas e, portanto, os portugueses têm pouca noção do que é a concorrência. Depois, porque não sabem
que a autoridade, com todos os méritos que tem, não é a única entidade a aplicar as regras de concorrência, os tribunais também. Daí que o fenómeno da aplicação privada do direito da concorrência, que já existia antes de 2018, quando foi transposta a diretiva, mas que era conhecido por poucos e, portanto, só agora é que se fala mais na aplicação privada, nas ações de indenização, enfim. É assim um fenómeno bastante recente. Há um caminho por explorar, mas bastante promissor. Vamos então para um pequeno intervalo, será o último deste programa. Chegamos à terceira e última parte, onde estamos com a nova sócia e co-coordenadora da área de Direito Europeu e da Concorrência da Teles. Doutora Margarida, estamos a falar aqui dos temas que foram falados no Congresso, também desta área do vosso escritório. Agora falamos de uma forma mais macro, digamos assim, desta área da concorrência, e uma curiosidade que vi, um dado, não é, factual, é que os portugueses, segundo o Eurobarómetro publicado em outubro de 2022, são dos que mais apoiam as políticas de concorrência europeia. Por que é que acha que isto acontece? Nós, de facto, vemos reflexos das políticas? Sim, sem dúvida. Eu acho que vemos reflexos das políticas e os portugueses, eu creio que gostam de sentir que têm a possibilidade de escolha e que há inovação nos mais diversos setores graças às regras da concorrência. Dito isto, gostava também de dizer que, a meu ver, não nos podemos esquecer de que a concorrência é um meio e não um fim. Aliás, nós não nos podemos esquecer de que o tratado estabelece uma economia social e, portanto, nunca podemos esquecer-nos de que há limites para a concorrência, porque há determinadas circunstâncias em que a concorrência também não pode ser aplicada, por exemplo, nos serviços de interesse económico geral. Há uma exceção à aplicação a 100% da concorrência. E esse, aliás, é um ponto muito interessante para Portugal, porque a avaliação das políticas públicas, e eu creio que os portugueses também têm a noção disso, o Estado, por vezes por inércia, outras vezes por esquecimento, e agora há um maior intervencionismo dos Estados, como vimos, graças a circunstâncias excepcionais, como foi o caso da pandemia de Covid, como é o caso do que se passa na Ucrânia, e o Estado tem a tendência para, querendo proteger os mais fracos, intervir de maneira musculada no mercado. E há limites para isso e há limites para a intervenção do Estado. Por outro lado, também há limites à aplicação das regras de concorrência. Não nos podemos esquecer que estamos justamente nessa economia social. Por exemplo, há os limites dos preços no supermercado e na distribuição, que foi também na altura uma... A Autoridade da Concorrência já chamou a atenção para isso e, aliás, não nos podemos esquecer que a Autoridade já tem feito recomendações ao Estado, por exemplo, na contratação pública, e não só, e tem vários processos a correr no âmbito de inquéritos setoriais, no sentido de haver mais concorrência em certos setores. Nomeadamente? Por exemplo, no digital, e eu preferia não entrar em setores em concreto, mas é bem de todos que se apliquem as regras de concorrência, naturalmente com os limites previstos na lei e nos tratados, mas sempre com o fim que já falámos. E estava-me a perguntar relativamente aos portugueses. Os portugueses sabem que a concorrência traz, em muitas circunstâncias, melhores preços, mais inovação, possibilidade de escolha de mais produtos. E, felizmente, não sucedeu em Portugal, mas noutros Estados-membros as pessoas chegavam aos supermercados e havia supermercados com prateleiras vazias um ou outro dia. E eu acho que os portugueses valorizam muito ter havido, na medida do possível, não ter havido uma disrupção das cadeias de abastecimento.
Muito bem. Em propósito também da concorrência, houve aqui uma série de acordos do Tribunal Constitucional, que no fundo pôs em causa certas decisões da Autoridade da Concorrência, que gerou aqui algumas dúvidas no setor, a propósito de uma eventual alteração à lei da concorrência. Pergunto se é a favor, de mudanças na lei a propósito destas questões, dos e-mails. É só sim ou não? Sim ou não? Eu não sou a favor de mudanças da lei porque há acórdãos do Tribunal Constitucional. Até porque tem toda a razão, esses acórdãos são da maior relevância, mas respeitam as situações pré-transposição da diretiva em agosto do ano passado e modificação do regime jurídico da concorrência. E acresce a circunstância de a autoridade, quando preparou o anteprojeto de proposta de lei para a modificação do regime jurídico da concorrência, saber que já havia riscos de inconstitucionalidade de determinadas propostas. E, portanto, este não é um tema novo. Além de que é sempre saudável haver um escrutínio judicial das decisões da Autoridade da Concorrência, isso é saudável. Se depois, em concreto, este escrutínio foi bem feito ou não, eu preferia não me pronunciar. Claro. Agora, em todas as jurisdições, também na europeia, sucede que por vezes há decisões da Comissão condenatórias que são anuladas. Eu creio que há que retirar as devidas ilações destes acórdãos e mais, não nos podemos esquecer que durante o processo legislativo na Assembleia da República, no contexto da transposição da diretiva ECN+, que reforçou os poderes da Autoridade da Concorrência, a própria nota técnica dos serviços da Assembleia da República chamou a atenção para o risco de inconstitucionalidade de disposições. Portanto, isto não é uma novidade para ninguém, mas acho que todos temos de retirar as devidas ilações. E uma eventual mudança, mas não nesta ótica, ou seja, alguma sugestão? Historicamente, o regime jurídico da concorrência tem sido modificado de 10 em 10 anos e completam-se 11 anos este ano do regime jurídico da concorrência. Agora, acho que deve ser feito como foi em plena troika, que não havia condições para isso e, no entanto, o Ministério da Economia, na altura, conseguiu chamar stakeholders e a Autoridade da Concorrência para preparar uma modificação da lei e agora devia ser feito com tempo e com seriedade. Muito bem, deixamos esta dica então para o final do nosso programa. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a si também por nos ter acompanhado ao longo desta meia hora. O que posso dizer é que o Falar Direito regressa já na próxima semana com outros temas novos convidados. Continua a acompanhar as nossas notícias ao minuto em jornaleconómico.pt.